Capítulo 12. Pobreza e riqueza. A economia do evoluído deriva diretamente da sua própria psicologia. Assim como o Evangelho revoluciona o mundo, a forma mental do evoluído é uma revolução da psicologia do involuído, porque se trata precisamente da passagem da inconsciência à consciência, da ignorância à sabedoria. As duas formas mentais representam os dois extremos da fase humana de evolução, que lutam para se firmarem. Nelas se baseiam duas escalas de valores opostos. Acima de todos os valores, o involuído coloca os bens materiais, aos quais o evoluído atribui bem pouca importância, enquanto acima de todos os valores, o evoluído coloca os bens espirituais, os quais o involuído não leva em conta. Um sacrifica tudo à riqueza, até o próprio espírito. Outro sacrifica tudo ao espírito, até mesmo a riqueza. O involuído adora a matéria e, por causa dela, prostitui o espírito. O evoluído adora o espírito e a ele submete a matéria. O evoluído, que conquistou o conhecimento, sacrifica o valor menor ao maior. O involuído, que ainda não adquiriu compreensão e vive de ilusões, sacrifica o valor maior ao menor. Dessa psicologia, infere-se que o involuído atribui toda a importância aos valores morais, geralmente desprezados, e quase nenhuma importância aos valores econômicos, em geral elevados às nuvens. A economia do evoluído que acabamos de mencionar é consequência também dessa psicologia, em razão da qual ele dá espontaneamente à riqueza valor relativo e subordinado, em vez de valor principal, e se deve administrá-la, então o faz não por se apegar a ela avidamente, mas sim porque é seu dever, e dela se livra quando puder, antepondo-lhe o estado de pobreza, protegido apenas pelas forças da divina providência. É lógico que no mesmo campo em que o involuído, diametralmente oposto, representa a máxima afirmação, o evoluído deva representar a máxima negação, e ao contrário. Por causa do natural antagonismo das duas posições, uma exclui a outra e tende a absorver tudo. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. A lei diz que, naturalmente, quem cuida das coisas espirituais não pode mais se ocupar das coisas materiais, porque não as quer mais e até mesmo tem repugnância delas. E quem trata das coisas da matéria absorve-se de tal modo nelas que fica surdo às coisas do espírito. Daí se deduz que, assim como o homem do mundo, por se desinteressar das coisas do espírito, tende para a amoralidade, o homem do espírito, por se desinteressar das coisas da matéria, tende para a pobreza. Pelo fato dos dois extremos serem inversos e rivais, parece impossível se atingir a riqueza material sem a correspondente pobreza espiritual, ou se atingir a riqueza espiritual sem a correspondente pobreza material.
Trata-se de dois mundos diferentes, cujas leis já analisamos, de dois métodos de vida, dois sistemas, que uma vez escolhidos, nos arrastam fatalmente, na lógica de sua estrutura, até as suas últimas consequências. O sistema em vigor, da riqueza obtida pelo método da força, tem como consequência imediata a incerteza dos resultados. De fato, no mundo econômico, as crises são contínuas e, segundo parece, irremediáveis. A conclusão deste sistema é absolutamente negativa, de modo que neste mundo podemos dizer que a pobreza é a única forma de riqueza segura. Em tal sistema, a instabilidade e o risco são inerentes e não podem ser eliminados senão destruindo o próprio sistema. Outra consequência é a conexão entre a riqueza e o emprego da força. A instabilidade requer defesa contínua, implicando luta, guerra. Mesmo sob este outro aspecto, a conclusão do sistema é negativa, pois não pode existir paz na riqueza, mas apenas na pobreza. Todo desenvolvimento econômico importa aumento de bem-estar, exuberância vital, que desemboca nos expansionismos imperialistas. Em outras palavras, toda aquisição de riqueza apenas serve para alimentar novas cobiças, despertando a insaciabilidade humana. Tal sistema de forças termina sempre em guerra e destruição, que reequilibra o processo desequilibrado. Essa é a nêmesis das conquistas terrenas, crescer para se devorar. Trata-se da mesma nêmese já vista por nós em relação ao mal, que também mancha estas forças, a autodestruição. Ai de quem constrói sem equilíbrio, espalhando injustiça, pois cava diante de si mesmo o abismo no qual se precipitará. Tal é a fase cheia de erros e dores daqueles que na terra ainda devem aprender. Se essa fase, porém, faz-se necessária para os primitivos de hoje em dia, o evoluído não pode adotar esse sistema. Ele, por já ter superado essa espécie de prova e assimilado os resultados, desfez a ilusão e não pode mais acreditar na riqueza, que não apenas pode ser perdida e é pretexto de lutas contínuas, onde se encontra sempre a traição, mas também envilece e tudo sacrifica só para si, roubando as melhores energias vitais ao mundo espiritual. Toda a atenção da alma do evoluído prende-se a coisas bem diferentes. Sua luta e sua atividade criadora desenvolvem-se num plano mais elevado, acima do campo das competições humanas. Ele não pode mais se cansar numa competição para ele já improfícua. Não pode mais se gastar para proteger uma riqueza que já não lhe interessa e que seu instinto o leva a abandoná-la. Mas isso não é tudo. O evoluído é impelido a detestar essa forma de atividade humana porque nela se podem sacrificar e se sacrificam os mais altos valores espirituais. Nasce nele, então, não só o senso de indiferença, mas também o de repugnância pela causa de tantos males.
Nas mãos do homem moderno, o poder da riqueza logo se torna guerra e, por isso, destruição. Torna-se ódio e delito, fundindo-se com as forças do mal. Então, o evoluído rebela-se e, ao invés de participar na luta contra o homem para a conquista da riqueza, faz guerra à riqueza, a fim de conquistar valores humanos mais elevados. Os bens da terra são, no entanto, dádivas de Deus. A riqueza é uma grande força, mas o homem a conspurca, e isso a inutiliza. O mau uso que muitas vezes se faz dela, o modo como a empregam, os fins para os quais ela é dirigida, o mal, o ódio e, portanto, as dores que se ligam a ela, a tornam um dano que o evoluído deve evitar, e não uma vantagem da qual ele possa se utilizar. Ele toca, por isso, o menos que pode nos bens da terra. Retira-se, portanto, com repugnância dessa afirmação de ferocidade para a conquista da riqueza, refugiando-se na pobreza. Isso não significa desprezo dos bens de Deus, nem desconhecimento do valor dos meios materiais e do rendimento que poderiam dar se fossem manipulados com maior sabedoria. É, isso sim, terror do involuído, da baixa psicologia com a qual ele dirige a própria atividade e contamina tudo aquilo onde põe as mãos. A riqueza pertence ao involuído, é dele e a ele diz respeito. Isso basta para torná-la inaceitável para o evoluído. O homem a relaciona com as forças mais baixas da vida, razão pela qual ela fica saturada de mal, o que é suficiente para torná-la também detestável. Trata-se de sensibilidade espiritual, cujo grau depende do Deus que adoramos no ponto mais alto de nossa própria escala de valores. Quem venera as coisas do Espírito não pode mais suportar nada que por qualquer motivo possa ofendê-las. Por esses motivos, o evoluído prefere a sua economia à do involuído, mais em voga. Levamos em consideração neste livro os dois casos extremos entre os quais se coloca o caso intermediário do administrador e organizador honesto, que em vez de abusar da riqueza, utiliza-se dela para transformá-la em bem e não em mal. Esse tipo, porém, ainda não é tão numeroso a ponto de poder ditar a lei e tomar as rédeas da economia humana, que no conjunto é aquela que acabamos de descrever. Essa é a revolta pacífica do evoluído, de acordo com o método evangélico da não-reação. Ele despreza o quanto pode a riqueza, embora compreenda e admire aqueles que, imbuídos do espírito de pobreza e de honestidade, a empregam para o bem, possuindo-a para cumprimento de função social ou missão, e não para vantagem e desfrutamento egoísticos. O evoluído, muitas vezes, até mesmo mistura-se com eles, mas toca na riqueza apenas por sentimento de dever, como peso que se carrega por amor a objetivos mais altos e com absoluto desprendimento e desinteresse. Essa atitude é precisamente tudo que o distingue dos demais.
Enquanto os outros, geralmente, procuram avidamente a riqueza como fim em si mesma, o evoluído não a busca e, se acontece de possuí-la, então a utiliza apenas como um meio, empregando-a para finalidades mais altas. A terra e seus bens não se apresentam a ele sob a forma positiva de atração, mas sim sob a forma negativa de repulsão. Para ele, o mundo não é mais lugar de conquista e de alegria, mas sim de dor e trabalho missionário. Tudo que não se refere ao espírito não lhe interessa, porque ele vive em função do espírito e não em função da matéria. Para o evoluído, representa vitória aquela mesma pobreza que, ao involuído, causa medo e se apresenta como derrota. Aos olhos do evoluído, essa pobreza assume um significado afirmativo e criador, uma sensação triunfal de alforria e poder. Torna-se uma escola de dominação, um campo de exercícios heróicos. O espírito nutre-se dessas anulações na matéria, o que é lógico quando se trata de um processo de aniquilamento. Por isso, podemos balizar esses momentos na seguinte sucessão: abre aspas, empobrecer, sofrer, refletir, compreender, reconstruir, progredir, fecha aspas. Assim, os equilíbrios da lei corrigem os excessos humanos na vitória da matéria, invertendo as posições com a derrota material, da qual nasce a vitória no espírito, que na pobreza dos meios terrenos enriquece. O evoluído percebe esse fenômeno, adquire esse senso de enriquecimento e não liga mais a imagem da pobreza à sensação de derrota e de mal-estar, mas sim à sensação de conquista e de bem-estar. O Evangelho baseia-se na lógica dessas inversões, condição que, embora pareça desapiedada e terrível, é, na verdade, simples e natural. Se considerarmos o que o homem tem sido até hoje, verificando que toda posse impõe em maior ou menor grau a necessidade da guerra, torna-se evidente que não pode possuir coisa alguma quem, de acordo com o Evangelho, proclama o amor ao próximo. Essa é a lógica do sistema, que de modo algum podemos negar. E o próprio Evangelho nos mostra, na pobreza, as conclusões derivadas dessas suas premissas. Entre Cristo e o mundo não há possibilidade de acordos. Os dois sistemas são opostos e reciprocamente incompatíveis, ou um ou outro. O espírito, o evoluído, está colocado num extremo da vida humana, o mundo, o involuído, no outro extremo. O espírito quer vencer o mundo e recusa qualquer coisa em comum. O evoluído quer e deve ser pobre, não aceitando qualquer semelhança. Mas essa pobreza não é miséria, mas sim rebelião dos ricos de espírito contra a miséria moral dos outros, pelo menos enquanto e até onde a riqueza não for guiada pela sabedoria. O verdadeiro amor evangélico não pode permanecer egoisticamente rico enquanto houver miséria. Quem não compreendeu e escolheu essa pobreza não pode ser um verdadeiro sacerdote do Espírito. Disso tudo, pode-se concluir também
que o problema da riqueza não é apenas, como hoje se crê, distributivo, pois, ainda que o entendamos desse modo, este enfoque deixa intactas todas as cobiças humanas, nas quais estão as verdadeiras raízes do dano, cuja solução não se encontra no plano econômico, como hoje se coloca, mas sim no plano psicológico e moral. Não basta o advento da justiça social, pela qual tanto lutamos em nossos dias. Torna-se necessário construir também o homem. A solução consiste em conquistar a consciência que nos leve a fazer bom uso da riqueza, transformando-a deste mal a que ela se reduziu em bem. Enquanto não chegar esse dia, o evoluído poderá não aceitar e não se interessar pela riqueza. Poderá recusar o bem que os outros envenenaram e repelir a forma de luta adotada por eles, desagradável para ele. Para o evoluído, a pobreza franciscana não é mera utopia, mas sim uma dura consequência da conduta humana. Não é uma atitude de negação, mas sim de vigilante espera. Não é uma posição definitiva, mas sim uma condição apenas transitória, que, tal como acontece com todas as fases, será superada quando sua função se esgotar e a evolução torná-la desnecessária. Então a riqueza, restituída à sua pureza, irá se tornar aceitável exatamente como aquilo que é, uma dádiva de Deus. Tudo isso pode causar espanto ao homem do nosso mundo, que não percebe o valor das coisas do espírito com a mesma intensidade sentida pelo evoluído, para o qual, porém, a vida assume um significado bem diferente. O evoluído sente, sem sombra de dúvida, o perfume da pobreza permear todas as coisas em que toca. Ao contrário daquela pobreza colérica e envenenada do malvado, ele percebe a beleza moral dessa pobreza simples, honesta, laboriosa, confiante e tranquila, como é a pobreza agradecida do justo. Em suas mãos, a pobreza espiritualiza-se e se reveste com uma auréola de bondade e fé, que a transformam em instrumento de ascensão. Nessa condição, a pobreza quase se santifica, chamando para junto de si a presença de Deus. Então, quem perdeu tudo, percebe que de fato ganhou tudo, e o paraíso desce até ele. Uma vez que tanto mais se recebe quanto mais se dá, a pobreza torna-se então um meio de enriquecimento, assim como a riqueza, nas mãos do involuído, pode se tornar um meio de empobrecimento. Desse modo, aquilo que para o mundo significa miséria pode se tornar beatitude, como sucedeu para São Francisco, cuja psicologia, de outro modo, não poderíamos explicar. Poderia-se objetar, no entanto, que é censurável deixar de lado a administração da riqueza, pois ela, como produtora de bens, poderia frutificar muito. Não, cada um em seu lugar. A esse trabalho já se destinam os honestos administradores da terra, aquele homem do segundo tipo, sendo esta a tarefa que lhes compete. Eles têm a função de reordenar o ambiente terrestre, razão justamente pela qual são organizadores de coisas humanas.
Eles procuram laboriosamente a sua meta, que constitui em preparar o paraíso na terra. Mas o evoluído, o homem do terceiro tipo, deve desempenhar uma função mais alta, que é dar a esse trabalho a orientação necessária. O evoluído é o precursor que intui as grandes diretrizes do espírito e indica aos construtores objetivos sobre-humanos. Os olhos dos construtores são analíticos e míopes, aptos a verem as coisas próximas da Terra. Os olhos do evoluído são sintéticos, enxergam longe e podem ver as longínquas coisas celestes. O objetivo final dos construtores está na Terra, e aqui eles irão alcançá-lo, transformando-a de inferno em paraíso. O objetivo final do evoluído está colocado no céu, que ele irá conquistar afastando-se da terra para caminhar em direção a humanidades mais evoluídas, a pessoas de sua raça. Tudo isso pode causar estranheza ao homem de nosso mundo, mas o evoluído é o termo derradeiro, o caso máximo. Trata-se de um homem que compreendeu e vê o funcionamento da economia da natureza. Por isso, ele sabe que a vida é protegida, sabe que a lei de Deus o segue passo a passo para salvá-lo, sabe que a defesa não é confiada a ele, mas sim a aquela lei todo-poderosa. Sabe que a lei é boa e perfeita. Tendo adquirido a consciência de tão maravilhoso estado de fato, desaparece de sua vida toda sensação de temor que envenena as efêmeras vitórias humanas da força. Ele sabe que será provido, pois a divina providência é apenas um momento de todo o sistema de economia do universo, no qual nenhuma vida, em razão do que ela custa, pode ser desperdiçada, mas deve ser utilizada em favor de uma finalidade adequada. Sabe que para viver em paz e em segurança, basta enquadrar-se no grande organismo e obedecer à lei, desempenhando dentro dele a própria função e fazendo sua a vontade de Deus. Quem o observa só por fora, julga que ele seja pobre, mas se engana, porque se o visse por dentro, haveria de compreender a sua imensa riqueza. Ele é rico porque não possui mais seus bens na periferia tempestuosa, sob forma caduca, mal protegidos pelas garantias humanas, mas sim no centro, na substância, seguros, lá onde eles, com justiça, emanam do poder de Deus. Quando chegamos a esse plano, uma divina beleza ilumina e aquece interiormente até o ato mais humilde da vida. Então tudo torna-se um meio para a comunicação com Deus. Tudo quanto obtemos nos vem de suas mãos. Até a esmola mais insignificante assume as proporções de um presente principesco feito pelo Senhor, de um presente que nos fala dele. Toda ação nossa motiva-se não em nossa vontade, mas sim na vontade de Deus. O homem, desse modo, sente-se circundado de luz e ouve o universo responder aos seus anseios. Vive uma grandíssima experiência. Tudo quanto lhe chega às mãos vem por meio de caminhos tão elevados que se transforma completamente,
assumindo o valor de presente divino. Então, até um pedacinho de pão assume o aspecto de prodígio, adquire o sabor das grandes coisas da eternidade e do Espírito. Torna-se excelente porque o amor de Deus o tempera com paz espiritual paradisíaca. Todas as coisas parecem se desmaterializar em significados profundos e o mundo surge como um paraíso. Pode-se sorrir amargamente levando tudo isso à conta de poesia e sonho, mas não. Esse é o espírito do Evangelho, e não poderemos compreender esse espírito se não houvermos também entendido tudo isso. Essa transformação é milagrosa, e ninguém poderá chegar a ela sem transformar primeiramente a si mesmo. No entanto, trata-se de uma felicidade que muitos seres superiores conseguiram. Tudo isso é não apenas supremamente belo, uma vitória da estética moral, mas também a afirmação de poder espiritual. Atrás de toda aquisição conseguida pelo sistema em voga estão a força ou a astúcia, está o dano de quem foi vencido, está também muitas vezes a própria avidez e, portanto, a destruição e o ódio. Da mesma forma, por trás de toda aquisição conseguida por esse outro sistema está a honestidade, a bondade, a justiça e, portanto, também a paz e o amor. Está a figura de Deus e palpita a lei protetora, que amorosamente aumenta as dádivas da vida. Então, das alturas celestes, Deus desce até nós e se torna nosso companheiro, ajudando-nos em nossas necessidades. Ele manifesta-se então presente e ativo em tudo que está dentro e fora de nós. Sua lei nos fala e trabalha por nós. O infinito desce à nossa relatividade, que adquire, desse modo, sentido de eternidade e de absoluto. Toda a nossa vida, como consequência, eleva-se e aumenta de poder, torna-se ação humilde, onde ressoa o pensamento de Deus e se cumpre a sua vontade. Essa vida humilde, transformando rebeldia em função, harmoniza-se no funcionamento orgânico do universo. Não é mais a ação isolada do rebelde, pois já esgotou seu dinamismo, mas sim fato relacionado com o organismo universal, com o qual se comunica dando e recebendo. Nossa vida pode alcançar então as imensas fontes de energia e de sabedoria, que outra coisa não querem senão se doarem. Tão logo nos tornemos dignos disso, Deus prontamente nos aumenta o poder, para cuja conquista o verdadeiro caminho é o merecimento. E tudo isso de acordo com a lei de justiça e como parte da economia da natureza, cuja vontade é que todo valor, quando tiver sido verdadeiramente conquistado, dê rendimento. Não há poder humano que iguale essa potência. A grande defesa que o evoluído tem ao se reduzir à pobreza e abandonar as armas de ataque e defesa é ter Deus consigo. Então nos tornamos imensos e nossa respiração reproduz a respiração do universo, com a qual ela se confunde. Que importância tem, então, sermos pobres por fora se somos ricos por dentro?
quão mais pobres são aqueles que, ricos por fora, nada possuem por dentro. Quando somos vazios, permanecemos insatisfeitos em meio à riqueza, seja ela qual for. Quando, porém, estamos plenos da graça divina, sentimos-nos abastados e satisfeitos em meio à mais completa miséria. Eis a perfeita alegria franciscana, concedida apenas aos ricos de espírito. Finalmente, esse conceito e essa posição da vida nos aparecem sob o aspecto utilitário. Desse modo, a vida adquire um alcance imenso, que toca as fronteiras da eternidade, tornando-se uma interminável sucessão de conquistas, de felicidade crescente, de contínua ascensão em resposta ao chamamento divino. Mas, limitando a vantagem às necessidades materiais, eis a divina providência pronta a ajudar, desde que haja merecimento e necessidade. São essas as duas condições fundamentais para o seu funcionamento. A confiança depositada na divina providência pelo evoluído, que compreendeu a lei do fenômeno, não é de modo algum inútil, pois tudo ele obtém com segurança. Ele sabe que, em face do merecimento e da necessidade, o homem faz jus à ajuda, ato da justiça divina com o qual o justo pode e deve contar. Por isso, o que ele obtém é por direito e por justiça, e não a título de esmola imerecida. Por isso, aquilo que arranca do homem a dignidade de filho do Pai não é a pobreza, mas sim e somente a baixeza. A generosidade da providência, mesmo assumindo a forma de esmola, sempre constitui comunhão da alma com Deus, sendo por meio dela que o benfeitor humano eleva-se ao papel honroso de instrumento de Deus. Em nossos dias, torna-se muito difícil fazer que se compreenda o sentido sutil dessas vantagens imateriais. No entanto, o fato de nossas aquisições serem ou não dádiva de Deus, de nossos bens se elevarem na força ou na justiça, de estarem saturados de ódio ou de amor, não é indiferente, nem mesmo em relação aos efeitos da estabilidade e da duração, da segurança e do gozo pacífico. Se impregnarmos a riqueza com as forças do mal, ela estará, como vimos, relacionada e fatalmente condenada ao mal. A grande revolução consiste em substituir a revolta pela obediência à lei, a desordem pela ordem, o desequilíbrio pelo equilíbrio, os choques estúpidos e dolorosos pela harmonia e pela lógica. Essas afirmações espirituais são comuns à vida prática, na qual elas repercutem. É lógico que não vamos encontrar a solução dos males que atormentam o nosso mundo no retorno aos esquemas do passado, que são impotentes para solucioná-los, conforme já verificamos muitas vezes experimentalmente. Torna-se necessário nos basearmos em princípios diferentes, que se encontram nos antípodas dos precedentes, e fazê-los atuar com métodos totalmente diferentes dos atuais. Nisso consiste a nova civilização do espírito. Trata-se de adquirir consciência da lei, para, em seguida,
enquadrar-se nela e agir de acordo com ela. Trata-se de incorporar em nós mesmos o senso da lei. Não basta explicar a lei, é necessário que nos coloquemos em condições de senti-la. A razão é uma formação primária, exterior, de superfície, e não satisfaz. A consciência é uma formação mais profunda, interior, que não faz cálculos, mas intui e sente. Adquire-se essa consciência por meio da dor. De outro modo, nada se poderia construir num sistema de liberdade e experimentação, onde há sempre a possibilidade de erro e, por isso, de dor. Não basta explicar e compreender racionalmente. Somente à custa de muito trabalho é que conseguimos nossa própria maturação, porque nada se obtém senão através do sofrimento. Só assim o homem pode passar da fase de involuído à de evoluído, da posição de inconsciente à de consciente. Então ele compreende que a vida tem elevadíssimos objetivos e que ele, exatamente pelo fato de existir para atingi-los, tem direito à vida. Compreende que, por força da própria estrutura teleológica de todo o sistema do universo, sua vida deve ser necessariamente protegida, algo que hoje, confiando apenas em si mesmo, ele demonstra nem sequer imaginar. Final do capítulo 12.